Apocalipse, capítulo 5, está escrito o seguinte, a partir do versículo 9. Está contando uma cena que aconteceu no céu, que acontecerá. Apocalipse fala das coisas futuras, do que advirá ainda. Está escrito assim, Apocalipse 5, 9. Entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha o tempo do verbo. Para o nosso Deus os constituíste. Com o teu sangue compraste. Está falando de coisas passadas, coisas que já aconteceram. Apesar de Apocalipse falar de coisas futuras, mas está narrando algo que já aconteceu. Compraste com o teu sangue povos que procedem de toda a raça, tribo e nação. Isso aconteceu na cruz do Calvário. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E aí eu quero ler para você também o que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Esses dois textos têm algo em comum, fala de um reino sacerdotal. Os dois textos falam que somos um reino, reis e sacerdotes. Reis constituem um reino. Quando você escuta falar o primeiro texto, que ele comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e você escuta falar que ele é rei de reis, você talvez imagine que ele seja rei da rainha da Inglaterra, rei da rainha da Escócia, rei da rainha da Holanda. Não. Ele é rei de um reino sacerdotal. E esse reino é constituído por aqueles que foram comprados pelo sangue na cruz. Tem alguém aqui que foi comprado? Amém. Opa! Então, eu estou vendo um reino assentado aqui. Eu estou vendo reis e sacerdotes. Como sacerdote, eu tenho livre acesso ao mundo espiritual. Como sacerdote, eu posso me achegar confiadamente ao trono da graça, porque na cruz foi rasgado o véu que separava e o homem pode chegar ao trono de Deus e ali ele pode chegar com confiança. E as nossas orações podem ser ouvidas diretamente pelo Pai. Não precisamos de intermediação mais. Como sacerdotes, nós temos uma relação horizontal. E nós podemos orar pelas pessoas, clamar a misericórdia de Deus, receber dele revelações espirituais. O reino sacerdotal é um reino espiritual. Mas aqui está escrito, sois reis e sacerdotes. A palavra e, ou o vocábulo e, é uma conjunção na língua portuguesa, significa e também. Quando você diz, eu como pão de queijo e café, você está dizendo que faz duas coisas. Quando eu como arroz e feijão, são duas coisas diferentes. Reis e sacerdotes. E nós temos um ministério também de reino, e o reino é exercitado, é praticado no governo do lugar onde nós somos colocados.
Quando eu comecei a ministrar na sexta-feira, eu falei que Deus fez a terra, fez o planeta, colocou o homem neste lugar para ter um filho aqui na terra e deu ao homem a autoridade para governar, governo, administração, gestão, deu ao homem a autoridade para governar na terra. E o homem governando na terra, ele manifesta na terra o reino de Deus. Ou, se fizer escolhas erradas, o império das trevas. Mas aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus, que foram constituídos um reino sacerdotal, eles têm uma missão. Aqui está escrito: para proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a luz, a fim de proclamardes. Há uma missão. Eu sou um reino sacerdotal e eu tenho uma finalidade, uma missão, porque eu estou na terra ainda. Eu ainda habito nesse mundo natural, e esse mundo natural que está sendo gerido e administrado por mim, porque a palavra de Deus é muito clara, quando fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, lá no Éden. Está escrito também, disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo, sobre todos os animais, e sobre toda a terra. E esse domínio é a parte do governo, é a parte do reino, é a parte da gestão. A minha habitação é a terra, e o meu lugar de governo é a terra. Mas eu posso trazer os céus para a terra pela minha oração, pela minha intercessão. Eu posso levar a minha petição aos céus e confiadamente chegar ao trono da graça. A Bíblia fala, por exemplo, em Hebreus, que aquele que se achega a Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós chegamos confiadamente crendo nisso, e nessa hora somos sacerdotes, mas no nosso dia a dia somos um reino, somos reis. E eu e você é que fazemos parte desse reino. Vós sois raça eleita, não está escrito vós sereis. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Sacerdócio real é um grupo sacerdotal, que é um grupo que reina também. E aí, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, para manifestar Jesus na terra, para manifestar o Filho de Deus na terra. Aí você entende quando dizem, pela palavra, que você é uma carta viva de Cristo. Quando dizem pela palavra que você é o bom perfume de Cristo. Ou quando dizem que você é o sal da terra, a luz do mundo. Jesus começa dizendo, eu sou a luz do mundo, mas à medida que ele vai fazendo discípulos, ele diz, vós sois a luz do mundo. E aí é a minha luz que vai iluminar o lugar onde eu estou. Jesus subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai, e está aguardando que cumpramos esse papel, de sermos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, para proclamar as virtudes dele. E há também um ensino na palavra de Deus. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu posso proclamar a virtude daquele que me chamou das trevas para a luz, se eu for imitadora dele. E ser cristão, queridos, não é ser seguidor de Cristo, é ter o caráter de Cristo. É manifestar a pessoa de Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai, Jesus dizia. Filipe falou, mostra-nos o Pai, quem me vê, vê o Pai. Jesus não estava falando da figura. Quando está escrito em Colossenses, capítulo 15, capítulo 1, perdão, a partir do versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, não está dizendo que a cabeça, a perna, o braço, faz a representação de Deus na terra. A imagem e semelhança no caráter. Quando Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou e o colocou lá no Éden, para manifestar na terra aquilo que havia no céu.
Deus queria ter um filho na terra e manifestar na terra, através daquele filho que era imagem e semelhança dele, o seu caráter. E o homem pecou, você sabe, perdeu o DNA de Deus. Perdeu o DNA de Deus, perdeu o caráter de Deus. E transformou-se na imagem e semelhança daquele que mata, rouba e destrói, o pecador. O pecado passou a marcar o homem. Agora, o Deus Todo-Poderoso, que fez o homem à sua imagem e semelhança, não desistiu do homem por causa disso. Antes do homem pecar, como Deus tem onisciência, e na onisciência está a presciência, o conhecimento antecipado das coisas, Deus já sabia do pecado do homem antes de fazer o homem. E mesmo assim o fez, e já com a solução para o pecado. É o envio do Filho dele para a terra. O Cordeiro de Deus foi aprovisionado antes da fundação do mundo e foi enviado para a terra para salvar o homem. Não veio para julgar, veio para salvar. Não veio para condenar, veio para salvar. Um dia ele estava andando com os seus discípulos, indo para Jerusalém. Isso está em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 50. E aí ele tinha que descansar em Samaria, e ele manda mensageiros à frente para arrumarem pousada para ele. E Samaria não quis receber Jesus. Tiago e João. João era manso. João não era como Pedro. Não era sanguíneo, era manso. João e Tiago vão procurar pouso para Jesus em Samaria. E Samaria não quis receber Jesus. E eles voltam com o recado: não quiseram te receber, mestre. E o manso João, que nem tão manso era, pergunta para Jesus: podemos mandar fogo do céu para destruir Samaria? Podemos fazer como em Sodoma e Gomorra, destruição por fogo? Ou como orou Elias e pediu que viesse fogo do céu, podemos fazer isto para destruir Samaria? Jesus responde para ele: de que espírito sois? Eu não vim para acabar com o homem, não vim para destruir o homem, vim para salvar o homem. Ele vem para salvar o homem. Ele vem para morrer no lugar do homem, para riscar o escrito da dívida, que era contra nós. Nós tínhamos a nossa vida nas mãos de Satanás, porque um dia desobedecemos a Deus, saímos do lugar onde originalmente fomos feitos, imagem e semelhança de Deus, e entramos para a zona do pecado, e o DNA de Satanás, que é o pecado, ele veio sobre nós, e aí começamos a pecar. E quando começamos a pecar, começou a estabelecer acusações contra nós. Existe no mundo espiritual um tribunal. Existe um supremo tribunal no universo. Deus é o justo juiz, ele é o legislador também. O Filho dele é o advogado, o Espírito Santo é a fiel testemunha, mas Satanás é o acusador. E ele nos acusa do que fazemos. E eu vou dizer para você como juíza, nenhum juiz íntegro, nenhum juiz sério, nenhum juiz que tem a marca da justiça, da equidade, ele vai pegar uma acusação da promotoria com provas bem fundamentada, a acusação, e vai colocar na gaveta e julgar o culpado inocente. Ele não vai fazer isso. Deus é justo e vai julgar o culpado culpado. E os pecados que fomos praticando e as marcas que fomos adquirindo das trevas, elas foram estabelecendo acusações a nosso respeito, e o acusador, aquele que nos acusa diante do Pai, começou a fazer a peça da acusação. A partir do momento em que nós tivemos discernimento das coisas, deixamos a inocência da infância e começamos a fazer escolhas erradas, porque o DNA do mal entrou em nós, nós começamos a ter uma peça de acusação fabricada contra nós. E essa peça esperando o dia do tribunal, o dia do julgamento. Agora,
Todos vão chegar diante desse tribunal, todos, absolutamente todos. Todos ressuscitarão e todos chegarão um dia diante desse tribunal, onde um acusador apresentará a peça contra nós. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele deu um jeito. Ele enviou o seu Filho como homem para morrer na cruz do Calvário, no lugar de todos os pecadores. Todos já estavam julgados, condenados pelos pecados praticados. É automático, pecou, morreu. O salário do pecado é a morte, destituído está da glória de Deus. Todos, absolutamente todos. Mas aí Deus envia o Filho, é o plano maravilhoso de salvação. Ele envia o Filho para pagar a conta do homem, vai morrer no lugar do homem. O homem tem que morrer, o salário do pecado é a morte é. O salário do pecado é a morte. E agora, o homem tem que morrer, mas se o homem morrer, fica morto. Então, eu envio meu Filho, que é Deus, que tem a divindade, e eu dou a ele um corpo de homem, para esse corpo de homem ser levado para a morte. Mas como ele é Deus, a morte não vai prendê-lo, ele ressuscitará. E o plano foi perfeito, ele vem como homem, nasce do ventre de uma mulher, tem um corpo, tem uma carne para levar essa carne para a cruz. E lá na cruz, quando ele morre, o sacrifício derrama sangue, e o sangue é moeda espiritual. Quem já andou pela Umbanda, Quimbanda e tudo que é banda, sabe que é pedido sangue como moeda espiritual. Quem conhece o Velho Testamento sabe que o sangue era moeda espiritual. O cordeiro inocente morria pelo pecador. E ele morre na cruz, e ali na cruz ele derrama sangue para pagar a conta do homem. É como se você tivesse uma dívida bancária fabulosa. Você deve 8 milhões de reais num banco. E você não tem nada para pagar, não tem um tostão, você não tem um centavo. Mas aparece alguém que não deve nada para o banco e tem esse dinheiro. E chega com o cheque lá prontinho e diz: olha, esse é o cheque de 8 milhões que eu entrego na sua mão para remir a dívida da Tânia. Ela não vai dever mais. Ela vai ficar livre dessa conta, porque a conta será paga por mim. Agora veja bem, o mundo espiritual é legal, tudo funciona dentro de leis. O gerente não pode pegar esse cheque e zerar a minha dívida sem me ouvir. Não pode. Em direito, o contrato faz lei entre as partes, eu e o banco. Ele é o meu credor, eu sou a devedora, e somos eu e ele que podemos mexer nesse contrato, ninguém mais. Eu posso não querer dever para uma terceira pessoa. Eu posso querer dever para o banco, e eu não quero que outra pessoa pague a minha conta, porque eu vou acabar ficando devedora para ela. E aí o gerente manda me chamar. O gerente diz: Tânia, apareceu um benfeitor aqui, quer pagar a sua conta. Aliás, já preencheu o cheque. E o cheque está aqui, eu preciso da sua anuência, eu preciso da sua concordância. Você concorda que ele pague a sua dívida e aí você fica liberada dela? Você concorda que ele pague e aí nós vamos riscar essa dívida? Acabou, você não deve mais nada. Você quer, Tânia? E aí tem gente que diz: vou pensar. A cruz é assim. Está lá feito o sacrifício. Está lá oferecido aos homens de todas as raças, tribos e nações. Agora é preciso que eles aceitem isso. É só uma palavra. Você quer? Eu quero. Você recebe esse sacrifício? Recebo. E você entrega a sua vida para estar nas mãos dele agora? Não mais na mão do banco, não mais na mão de Satanás? Sim. Aí muda o jogo. Sabe o que passa a acontecer? Ninguém mais vai para o tribunal. Quem recebeu, quem concordou, não vai mais para o tribunal. Glória a Deus. Sabe para onde vai?
vai para os braços do Pai. Amém. Glória a Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você vai a Deus por qualquer credo que você tenha, mas ao Pai você só vai por Jesus. E uma coisa é chegar diante de Deus como um juiz, e outra coisa é chegar como um filho. Vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. O reino já é seu, já chegou na sua vida quando você recebe esse sacrifício. Quando você entrega a sua vida e diz: eu quero, você já é rei e sacerdote. Aleluia! Você já se tornou. É isso que está escrito. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes. Você já foi comprado? Já? Amém. Pois então já foi constituído reis e sacerdotes. Já são reis, já reinam na terra. Um dia Jesus disse assim para os discípulos: ó pequenino rebanho, ao vosso Pai se agradou vos dar o reino. É um presente do Pai. Todo mundo vai ao juiz? Sim, todos irão. Mas alguns que o recebem como Senhor e Salvador, eles se tornam filhos, eles não vão ao juiz, eles vão ao papai. É diferente chegar diante de um juiz e é diferente chegar diante do papai. Você vai chegar como filho, como herdeiro. Então essa é a grande, maravilhosa história da cruz. Deus é maravilhoso. O meu pecado foi cravado naquela cruz, e a dívida minha foi rasgada, e eu não devo mais nada, porque alguém pagou por mim. É de graça para mim, mas não foi de graça para ele. Ele pagou alto preço para que eu e você fôssemos libertos e fôssemos salvos e estivéssemos aqui. Isso é maravilhoso. Agora tem um depois. Eu já sou rei e sacerdote. Eu já reino na terra. Eu já tenho uma função sacerdotal, já fui comprada. O sangue de Jesus me comprou, me lavou, e eu estou agora aqui, caminhando nessa terra rumo à eternidade. Para quê e por quê? Para proclamar as virtudes de Jesus. Para quem olhar para mim, ver Jesus. Eu tenho que ser um sal tão grosso, tão grosso, tão grosso. Você já viu aquele sal que o povo usa para passar na carne, para a mosca varejeira não chegar? A carne está em cima da mesa e passa aquele sal grosso. Pessoal que faz charque nas fazendas. Por que a mosca varejeira não chega? Porque tem sal à beça ali. É isso o sal que eu tenho que ser. Quando a Bíblia fala, em 1 Tessalonicenses 5:23, apresenteis vosso corpo, alma e espírito, íntegros e irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e apresenteis alma, espírito e corpo, santifiquem tudo, alma, espírito e corpo. O corpo é fácil você falar. Como é a santificação do corpo? A santificação do corpo é: eu me privo de tanta coisa que seria desejável, eu faço escolhas corretas. O espírito eu começo a aperfeiçoar, desenvolver a minha salvação, e estudo e aperfeiçoo na palavra e desenvolvo na palavra, desenvolver a nossa salvação. Essa é a ordem bíblica. Mas e a alma? A alma são as escolhas, a alma são as decisões. As coisas começam na alma. A alma é a intersecção entre o espírito e o corpo. É porque eu faço escolhas erradas na alma que o meu espírito fica contaminado. É porque eu faço escolhas erradas na alma que o meu corpo pode ser corpo de prostituição. E eu diria que a maior batalha que o homem tem para se tornar raça eleita, nação santa, sacerdócio real, é justamente na esfera da alma. Jesus é o nosso exemplo.
Jesus é o nosso exemplo. Quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí, como é que Jesus fazia? E eu começo a olhar para a Bíblia e eu começo a ver como Jesus fazia. Isso se torna o meu modelo. E você vai ver tantos episódios, olha todos. Começa a ler a Bíblia, como Jesus fazia, onde ele andava, como ele reagia. Você vai ver Jesus chegando na casa de um fariseu para jantar, porque ele era importante, o nome dele era importante. E aí chega uma mulher prostituta e vai lavar os pés de Jesus. Chora, enxuga com os cabelos. E o fariseu critica Jesus, porque Jesus deixa aquela mulher tocar nele. E Jesus lê pensamento, responde para aquele fariseu. Olha, tem um homem que tinha 2 devedores. Um devia muito e outro devia pouco. Um devia 10 vezes mais do que o outro. E ele perdoa ambos. E aí, qual você acha que é mais grato? E o fariseu fala quem devia mais. O fariseu pensa que está falando de uma hipótese. Mas Jesus está falando do fariseu e da prostituta. Um devia pouco, outro devia muito. Ela está sendo muito grata porque foi perdoada muito. Mas Jesus não fala que ele não era pecador. Jesus fala que tinha 2 devedores. Só que aquele homem só consegue enxergar o pecado da outra, porque é um pecado exposto, conhecido do mundo. E aí Jesus está nos ensinando nesse episódio. Todos são pecadores, não aponte o dedo para o outro. Olha a necessidade que você também tem de perdão nas coisas que você faz errado. Aí Jesus nos ensina que é melhor ser uma pecadora arrependida do que um religioso de nariz em pé. Oh, meu Deus. De outra feita, você vai ver Jesus indo com uma multidão seguindo e ele encontra com outra multidão que vem em sentido contrário. Era uma viúva que ia sepultar um filho. A viúva só tinha um filho único. E ela ia sepultar o filho. Ela ia ficar sozinha. Ela não tinha mais ninguém. O único que ela tinha estava indo para o sepulcro. E a Bíblia não fala que aquela mulher chegou para Jesus e pediu que ele tirasse o menino do esquife. Não. Ela não falou como Marta e Maria, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu filho não teria morrido. Ela nem olhou para Jesus, ela estava fechada na sua dor. Mas a Bíblia fala que Jesus olhou para ela e teve misericórdia. O que é misericórdia? Oh, meu Deus, é o coração na miséria do outro. E aí, para eu proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a luz, eu tenho que ter misericórdia por aquele que nem está aparecendo na porta da igreja. Eu tenho que me lembrar que ele amou o mundo de tal maneira. Amém. Ele não amou só o grupo que está aqui. Quando você começa a ver o caráter de Jesus, você começa a entender o que é ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vem aquela mulher, pega em flagrante adultério é um em cima do outro. Não tem flagrante adultério se não tiver o casal no ato sexual. Mas cadê o homem? Não, o homem a gente deixou ir, a gente catou só a mulher para apedrejar. É a cultura de não dar valor para a mulher, vamos matar essa mulher. E aquela mulher vem como? Você pega alguém em flagrante adultério vestido? Não, pelado. Meu Deus. E ela vem nua. E aí Jesus está arriscando alguma coisa na areia. O que ele está arriscando? Eu acho que nada. Eu acho que Jesus estava rabiscando só para não olhar para aquela mulher e não envergonhá-la, expondo a sua nudez. Jesus não expõe a nudez daquela mulher. E Jesus fala para os fariseus: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Eita! Só tinha um naquele lugar que podia tirar pedra. Só um, pastor, só um. E ao invés de atirar pedra, sabe o que ele fala? Vai e não peca mais. Glória a Deus. Ele disse para aquela mulher: olha, você tem uma chance de fazer o certo a partir de agora. Eita! E eu tenho pregado, queridos, que o erro de uma pessoa é um pedacinho da história dela só.
ela é muito maior do que o erro dela. Ela é uma pessoa formada à imagem e semelhança de Deus. E o erro é circunstancial, passageiro, e sendo perdoado pelo Senhor, acaba. Amém. E nós, como corpo de Cristo, nós temos que manifestar isso. Manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Cada dia que passa, nós temos que ser mais parecidos com Ele. Cada dia que passa, a manifestação do amor tem que ser maior do que o julgamento. A manifestação da cooperação, da misericórdia tem que ser maior do que qualquer coisa. O único lugar onde alguém vai encontrar o amor verdadeiro é no corpo de Cristo. Pastor, a igreja é um lugar encrencado. Ontem eu briguei com uma amiga querida minha de longa data. Porque eu estou com um problema com a igreja há muitos anos, porque a igreja. Deixa eu te contar uma coisa. Você vai ver na Bíblia, Jesus tinha muitos problemas com os fariseus. Os fariseus eram os religiosos. Problemas demais. Jesus não tinha problema com o diabo se prostrava diante de Jesus. Agora, os fariseus davam muito trabalho. Mas sabe o que está escrito na Bíblia em vários trechos? Indo para Nazaré, onde fora criado, foi no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Costume habitual. Indo para Cafarnaum, foi no sábado ensinar na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus congregava a igreja. E ele congregava no lugar dos encrenqueiros. Eu vou dizer uma coisa para você, imagine a Arca de Noé. Quando eu estive na Holanda, eu fui visitar a réplica da Arca de Noé. Animais empalhados, mas estavam lá todos os animais. Queridos, eu imagino a Arca de Noé, que lugar horroroso que não devia ser. Porque tem animal que dorme de dia, tem animal que dorme de noite. Tem animal que ronca, que bale, que muge, que geme, que grita. Todos eles fazem número 1, número 2 dentro da arca. Um lugar de muito ruído, de muita confusão, de muita encrenca. Mas era o único lugar que tinha vida na terra. O resto estava tudo morto. Assim somos nós, um povo que está aperfeiçoando. Glória a Deus. Nós estamos melhorando a cada dia. A cada dia nós estamos desenvolvendo nosso caráter, a nossa salvação, o nosso relacionamento. Mas é esse lugar onde tem vida. É a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo. Amém. E é esse lugar que manifesta as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E Deus trabalha dentro de princípios. Ele trabalha pela instrumentalidade do corpo, pela instrumentalidade da igreja. Ele não vem como um fantasma na face da terra para fazer o que ele tem a fazer. Ele vai fazer através da igreja. Ele precisou que o rapaz chamado Ananias fosse lá na rua que se chama Direita para interceder por Saulo de Tarso, para Saulo de Tarso enxergar, porque Saulo ficou cego quando encontrou com Jesus. Saulo era um perseguidor de cristãos. Deus não fez assim, enxerga Saulo. Ele mandou um homem orar por Saulo. Deus precisou que Filipe saísse do lugar onde estava, com o evangelho prosperando, e fosse para uma estrada deserta. Pregar para um eunuco, para a primícia do evangelho, ir para a Etiópia. Ele precisou que Pedro, todo preconceituoso, recebesse o chamado de Cornélio e fosse pregar na casa de Cornélio, para que a casa de Cornélio fosse salva. E aí, eu vou dizer para você, Deus precisa de você, porque é você que proclama as virtudes daquele que chamou você das trevas para a luz. Você é salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus, sabe para quê? Para trabalhar. Hoje eu estava sentadinha ali, eu escutei a hora que o pastor Jorge Linhares deu os avisos, falou dos ministérios, falou, você tem que se envolver com algum ministério. Olha, eu vou mais além.
Você sabe a história do bife a cavalo? O que é um bife a cavalo? É uma carne, um filé com um ovo frito em cima. Isso aqui é um bife a cavalo. A galinha se envolveu para dar aquele prato. Ela botou um ovo lá no quintal de uma casa tal, e agora eu não sei nem onde essa galinha está. Ela pode ter botado um segundo ovo, um terceiro ovo, alguma coisa assim. Ou pode não ter botado nunca mais, se doeu, não sei. Para dar o ovo, ela se envolveu. Mas e o boi? O boi, para dar o filé, morreu. Ele se comprometeu, ele não se envolveu. Nós temos compromisso com esse reino. Nós temos compromisso de manifestar. Você pode ser muito mais um crente boi do que um crente galinha. Diga ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Crente galinha tem um envolvimento, viu, pastor? Tem um envolvimento. Você não tem que ter um envolvimento, você tem que ter um comprometimento com esse reino. Porque você é chamado para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. É você que vai manifestar isso. Jesus não vai descer da destra de Deus onde Ele está para manifestar isso na terra. É a igreja, é o seu corpo. Somos nós, eu e você. Aí você vai entender Paulo dizendo, ai de mim se não pregar o evangelho. Você não tem só que se envolver, você tem que se comprometer com esse reino. Porque você é o sacerdote. É a sua oração que vai trazer o céu para a terra. Você vai colocar a mão sobre o enfermo e Deus ouvirá a sua oração e haverá cura. Você ouvirá as dores e o sofrimento do irmão e vai ajudá-lo a se levantar. Vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus e vai ser aquele que vai animá-lo, dizer, vai, não peca mais. E você que vai governar na terra. E quando você governar na terra, a gente está à espera de um novo governo no dia de hoje. Estão soltando fogos já aí. Mas não adianta mudar a cúpula de uma nação. Tem que mudar a nação toda. Tem que mudar cada um de nós. Cada um de nós comprometido em manifestar o reino de Deus na terra. Em expressar a nossa vida de tal maneira que quem me vê, vê Jesus. Quem olha para mim, vê Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero encerrar. Não vou prolongar, eu vou encerrar. Eu quero encerrar fazendo um convite aqui. Talvez você nunca tenha entendido direito essa história de riscar a dívida, entendeu hoje. Entendeu que Jesus, na cruz do Calvário, pagou a sua conta, o seu pecado. Riscou o escrito da dívida que era contra você. Mas você precisa aceitar isso. Sem a sua anuência, nada feito. Você precisa dizer, eu quero que Ele risque a minha dívida. A partir do momento em que você diz, eu quero, no mundo espiritual, destrava a sua história. Você não tem mais nenhuma condenação, porque você recebe a salvação que risca a sua condenação. Aquela peça de acusação do diabo é riscada. O escrito da dívida é riscado. Nenhuma condenação mais há contra você. Mas você precisa se manifestar. Pastora, eu creio em Jesus. É pouco. A Bíblia fala que você tem que crer com o coração e confessar com os lábios. E tem que fazer isto publicamente. Porque publicamente Ele foi para uma cruz e morreu no seu e no meu lugar. E queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vejo profeticamente que vai acontecer um crescimento extraordinário do Evangelho nesta nação. Eu vejo isso. Hoje somos 60 milhões, 30% da nação. Em 10 anos nós vamos ultrapassar os 60 milhões de cristãos.
E você precisa vir, vai ter muito trabalho para fazer. Vai ter muita coisa para realizar. Nós vamos implantar o reino. Somos reis, temos um reino para implantar. Somos sacerdotes, temos orações para fazer, conexões com o céu a fazer. E quando você concorda com esse sacrifício da cruz, acontece algo no mundo espiritual. Você não só se torna filho, a Bíblia fala, ele veio para os seus não o receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que o recebem se tornam filhos de Deus, mas não se tornam só filhos de Deus, se tornam filhos de Deus empoderados, porque está escrito, deu-lhes o poder. E o que é um filho de Deus empoderado? Você tem autoridade para fazer o inimigo sair da sua casa. Você tem autoridade para mudar a história do seu bairro, da sua cidade. Você tem autoridade para trazer a luz e mandar as trevas recuarem. Eu escutei hoje o pastor Jorge perguntando se tem alguém que quer se batizar, que houve um grupo de batismos enorme essa semana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo, absolutamente tudo é espiritual. O batismo é um ato espiritual tão importante. A Bíblia fala, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios. Eu quero chamar a sua atenção, Jesus submeteu-se ao batismo. E quando ele submeteu-se ao batismo, os céus se abriram, a voz do Pai foi ouvida, o Espírito Santo apareceu, e a voz do Pai dizia, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Você recebe Jesus, se torna filho de Deus, e no batismo tem a confirmação no mundo espiritual dessa filiação. E eu quero lembrar para você que só depois que Jesus foi batizado, é que foi permitido a ele encontrar-se com o diabo, porque agora ele estava revestido de autoridade. Quando você sai das águas do batismo, há algo no mundo espiritual que acontece. Você não ouve, mas o Pai está dizendo, é o meu filho amado, publicamente, ele está se submetendo a isso. E junto com essa voz do Pai, vem uma patente de autoridade na sua vida. Então eu quero fazer convites aqui, fiquem em pé, igreja. Fiquem em pé. Fiquem em pé. Eu quero saber se aqui nesse lugar tem alguém que nunca, mesmo tendo Jesus no coração, mesmo tendo Jesus com amor na sua vida, nunca confessou publicamente Ele como Senhor da sua vida. E, portanto, você não fez aquilo que precisa fazer para tornar-se um filho de Deus. Crer com o coração e confessar com os lábios. Você quer aquele risco escrito da dívida que é contra você? Você quer não dever mais nada no mundo espiritual, Satanás não ter do que te acusar? Você quer tornar-se filho de Deus, um filho de Deus empoderado na terra? Revestido de autoridade para mudar não só a sua história, mas a história da sua casa, da sua família. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu achei que só eu estava sendo beneficiada. Mas através de mim, toda a minha casa foi salva. Toda. Porque tem uma promessa de Deus para você. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha quão importante é essa decisão. Você não só tem a sua salvação, mas você abre janelas no mundo espiritual para a salvação da sua família. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer esse convite, você que está na galeria, você que está em casa. Você quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite? Esse dia é um dia tão especial. Você quer? Levante sua mão onde você estiver para eu identificar você. Levante sua mão, eu quero te conhecer.
Eu quero que você venha aqui à frente, eu quero que você se desloque. Venha aqui à frente, eu quero fazer parte desse reino sacerdotal. Eu quero ser transportado das trevas para a luz. Eu quero fazer parte desse povo que é raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que me chamou. E o Senhor te chama nessa noite. Venha. Venha. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não canto nada, eu só sei pregar. Mas tem um trecho de um louvor que é a minha história. A virada da minha vida, o que fez mudar tudo, foi um dia determinado, onde eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. E tudo estava ruim, tudo estava fechado, tudo estava travado. A minha vida era sem perspectiva, eu queria me matar. Eu quis matar o meu pai, eu cortei os meus pulsos, eu queria ser uma prostituta, tudo estava errado. Mas um dia Jesus entrou na minha vida e mudou a minha sorte. Mudou a minha sorte. Aí eu digo que esse louvor, esse refrão é a minha cara. Porque quando ele mudou a minha sorte, as coisas começaram a acontecer. E o refrão diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. De novo o refrão. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aqui tem gente precisando mudar de sorte. Tem gente precisando mudar de sorte. É Jesus que vai fazer isso. É Ele que vai entrar na sua vida e botar a mão no peito do inimigo. É Ele que vai entrar na sua vida e mudar. É Ele. Você não vai conseguir sozinho. Então não relute, venha para cá, venha entregar sua vida para Ele. Vamos cantar de novo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Olha, nesse lugar tem uma pessoa que tem um decreto de morte na vida dela. Não é só uma canção. Tem uma pessoa com um decreto de morte. E o Senhor quer mudar isso hoje na sua vida. Nós vamos cantar mais uma vez, para você vir aqui à frente. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Venha que nós vamos orar com você. Venha. Pastor Hernani, quem sabe tem alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, está aqui no nosso meio.
Verdade. Jesus está te chamando e você está resistindo. Verdade. Tem gente que talvez esteja aí como um crente galinha, né, pastor? Crente galinha. Completamente desconectado de tudo do reino de Não Deus, está né? totalmente comprometido, só envolvido. Hoje venha se comprometer. Pastora Tânia, você sabe, eu nasci no lar evangélico. Eu nasci no lar evangélico. Mas a senhora falou assim: nós precisamos confessar Jesus. Eu achei que eu já era salvo. Até que o pastor falou: olha, você precisa entregar sua vida para Jesus publicamente, para que o mundo espiritual veja. Você precisa confessar Jesus. Você está achando que é crente porque você nasceu num lar evangélico, num lar de crente, meus pais são crentes, mas você precisa entregar a vida para Jesus. Quem sabe tem pessoas aqui que nunca confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nunca falaram: não, Jesus, eu te aceito para valer, venha o que vier, o Senhor será o Senhor da minha vida, e eu reconheço isso para que todos vejam, o mundo espiritual também veja. Então está na hora de você sair do seu lugar aqui, vir aqui à frente e falar assim: não, eu estou entregando minha vida para Jesus aqui para valer. Eu estou agora me comprometendo, não só envolvido, mas me comprometendo. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. E você que está fora dos caminhos do Senhor, hoje é o dia da volta, querido. Hoje é o dia da volta. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Jesus. Deus, nós te louvamos. Amém, Deus. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é tão falou bom conosco nessa noite. Eu creio, Pai, que os teus filhos que estão aí já foram posicionados. E eu creio que nessa noite eles foram marcados pela tua palavra. E eu creio, Pai, que muitos deles, a partir de hoje, experimentarão um renovo em seus corações. E eu creio, Pai, que eles verdadeiramente serão aqueles que proclamarão as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Usa, Senhor, as nossas vidas no meio desta geração. Opera, Senhor, segundo o teu querer. Pai, esse homem te reconhece como Deus e reconhece o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador. E nessa hora, Pai, publicamente ele faz isso. Pedimos ao Senhor que escreva o nome dele no livro da vida. Ligamos na terra a esta decisão dele, pedindo que o Senhor ligue nas regiões celestiais, que venham tempos de refrigério na vida dele, Pai, aonde o Espírito Santo venha e produza frutos dignos de arrependimento, Pai, em nome de Jesus.